Senhores, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que acaba com as saídas temporárias dos presos, as populares saidinhas. O texto segue para o Senado. A lei atual permite até 5 saídas por ano, com duração de até 5 dias cada. Para receber o benefício, os detentos devem ter bom comportamento e já ter cumprido parte da pena. Desde 2019, os condenados por crimes hediondos como morte não têm mais direito às saidinhas. Marco Antônio, você acredita que essa, na verdade, é uma medida muito mais eleitoreira que agrada a uma narrativa? Porque, no fato, é que as pessoas que são colocadas em liberdade na saidinha, elas já estão no semiaberto. Elas já têm acesso à rua. Na verdade, William, aqui a gente tem... Boa tarde de novo a todos, a audiência da Jovem Pan. Na verdade, você tem um problema muito sério com relação à saidinha, que você é algo surreal. Se você parar para pensar em termos de... você já tem a progressão de regimes, que é um absurdo, né? A pessoa cumprir 1/6 da pena, já progride, consegue sair do regime fechado para o regime semiaberto. E você ainda dá um benefício a mais para uma pessoa que foi encarcerada por ter cometido um crime. Isso daí não é uma legislação séria, né? Gera aquela sensação de impunidade. Todos os brasileiros concordam com uma medida dessa, ela tem sim um clamor popular muito forte, porque... essa é a grande crítica ao nosso sistema penal e processual penal. Você não pode trabalhar com a premissa de que, porque temos problemas nos cárceres, nas cadeias, no sistema prisional, temos que abrandar de alguma forma a legislação ou alguns atributos concedidos aos presidiários. O correto e no meu entender, deveria ser cumprido. A gente tinha que acabar com esse regime de progressão do jeito que ele está. Ele tinha que ser uma progressão próxima de zero, com características que não tem absolutamente nada de conferir em baseada, conferir de maneira ampla uma progressão para os presidiários. Você tinha que ter um cumprimento mais rigoroso da pena. É isso que o brasileiro quer, porque a única forma de você dissuadir o criminoso é oferecendo, né, em contrapartida ao crime, um regime fechado de anos na cadeia. Então, você gera um benefício, não estou nem aqui só falando da saidinha, estou falando da progressão, né? Você gera um benefício que é terrível. Ele já faz o cálculo. Esse crime aqui, 20 anos é a máxima, mas eu fico só 3 e tá tudo bem. Estou falando aqui de homicídio. Sim, Marco, Piperno, vamos lá. Quando a gente fala da saidinha, e muitos falam assim, eles saem e não voltam. Vamos a quem tem direito a este benefício. Presos do regime semiaberto, que já cumpriram o mínimo 1/6 da pena, se for primário, e 1/4 se for reincidente. Ou seja, ele já vai para a rua para poder trabalhar. Isso não faz parte de um processo de ressocialização deste preso? Esse tipo de cancelamento de saidinha não é muito mais um discurso do que trazer um resultado efetivo? Olha, William, eu acho que esse é um tema muito delicado e aí eu vou inserir também a questão de progressão das penas, porque crimes hediondos, crimes envolvendo, por exemplo, tráficos, assassinatos, é evidente que eu acho que as penas previstas e o sistema de progressão tornam o cumprimento dessas penas muito, muito brandos, de fato. E eu acho que a saidinha, por exemplo, ela poderia funcionar como um aquecimento para um preso, para um detento, para quem esteja cumprindo pena, no momento já mais próximo do cumprimento total, da extinção da sua pena, no momento em que ele vai ser colocado em liberdade. Então o sujeito está condenado a 20 anos, cumpriu 15, aí você talvez possa começar a testá-lo em um outro ambiente, dando aí a possibilidade de que ele tenha lá, eventualmente, uma outra saidinha. Mas veja, isso beneficiaria só alguém que já cumpriu praticamente a totalidade da sua pena. De fato, da forma como a questão se coloca hoje, as penas acabam sendo excessivamente brandas, até mesmo para quem cometeu crimes muito graves, muito sérios. Veja, um sujeito que acabou roubando um carro, ele não pode ter o mesmo sistema de progressão de pena para aquele assassino que matou 30 pessoas. Então, dizer que cumprir 1/6 já pode começar a ter esse tipo de vantagem, esse tipo de benefício, eu acho que
fazer isso de uma forma horizontal está totalmente errado. Eu acho que deveria sim, a gente deveria ter escalões intermediários e penas de fato com encarceramento mesmo, quase que na totalidade da pena para quem cometeu crimes mais sérios. Agora, vamos problematizar um pouco aqui, que essa questão é importante. Primeiro tem que parabenizar o capitão Derrite, que foi o deputado federal que conseguiu essa aprovação, ele que articulou, né, que ajudou a propor lá com os apensos, inclusive a proposta original continha ainda uma saída por ano, ele reduziu a 0. Então, quer dizer, todos os aplausos a ele e que isso siga o seu transcurso, o seu caminho no Senado e seja sancionado pelo presidente o quanto antes. Isso já está... estamos torcendo para que isso aconteça de maneira célere. Ponto. Agora, os debates sérios com relação a esse regime de progressão, a progressão de regime de penas, a gente tem que enfrentar. E o grande problema, meu caro William, é que a esquerda no Brasil se tornou uma espécie de protetora dos criminosos e dos bandidos. A esquerda, por meio dessa mentalidade Foucaultiana e marxista de querer falar tudo que o bandido é vítima da sociedade, este é o ponto que nós temos que enfrentar agora em ambientes acadêmicos sérios. Ambientes acadêmicos que ficam apregoando essa manifestação esdrúxula de que o bandido é vítima da sociedade. Não se combate criminalidade com punições duras. É aí que aperta o calo da esquerda, porque eles têm um problema muito sério com isso. Tem, inclusive, projeto de lei de deputado, deputada, que quer regularizar, né, furto. Né, quer colocar que furto pode acontecer se for por uma finalidade específica lá do bandido. Quer dizer, a gente está num mundo muito estranho, onde então, normalizar o bandido, e o Brasil vive um índice de homicídios altíssimo, mesmo com a redução nos últimos 3 anos, a gente tem um índice de homicídios que nos coloca numa das piores posições do mundo em termos de segurança pública. Bom, vamos lá, vamos trazer um pouco mais de tempero para cá. A produção mandou para mim, Organização Civil, nota da Rede Justiça Criminal. É falso dizer que as saídas temporárias propiciam fugas ou aumento da delinquência de forma massiva. Os dados comprovam que somente um número reduzido de apenados não retornam às suas atividades prisionais. Segundo o Infopen, de 2019, a taxa de fugas em geral do sistema prisional, sejam elas para saídas temporárias, transferências ou outras razões, corresponde apenas a 0,99%. Bom, esse é um fato. São números. Não, eu questiono esse fato. Ah, você questiona? Sim, e são milhares de pessoas por ano que se utilizam das saidinhas. Então, provavelmente, esse número deve estar manipulado. Já digo de cara. Depois eu pego o número aqui. Mas eu sei que são milhares de presidiários. Que não retornam. Condenadas. Isso é do Ministério da Justiça, tá, Marco? Não, mas o número deve ter algum porém aí. Porque a gente está falando de milhares de pessoas. Sim, tá bom. Então, que a gente fala o número absoluto. Vamos falar assim. Número absoluto. 1% de 300 mil são quantos? 3 mil. Você se sente bem sabendo que tem 3 mil pessoas só no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo. Só lembrando uma coisa para vocês. Essas pessoas já saem, porque elas estão no semiaberto. Isso. Ponto. Então, veja. O exame, a realização, agora a tramitação obriga, essa nova agora que foi para o Senado, ela obriga a realização de exame criminológico. Uma coisa é estar no papel, a outra é na prática. Nós temos hoje infraestrutura para realizar esses exames no sistema penitenciário brasileiro, Piperno? Olha, eu não sei, William. Honestamente, eu não sei, mas o que eu sei é o seguinte. Aí vem uma questão conceitual. Eu não sou favorável se eliminar a saidinha. Eu sou favorável a você fazer da saidinha um instrumento de ressocialização da parte final do cumprimento da pena. Então, não faz sentido o sujeito cumprir 1/6 e já ter direito a esse tipo de benefício. Então, é isso que tem que ser muito mais bem tratado e avaliado. É a dosimetria desse tipo de benefício. Não, então, falar que vamos fazer um corte, vamos acabar com isso, também é um equívoco demagógico, é jogar para a torcida. Demagógico? É um equívoco demagógico. Só uma pergunta. Você, dono de uma empresa, você contrataria um ex-presidiário? Um egresso do sistema carcerário? Se ele já Ou você contrataria um trabalhador que está precisando de emprego e que está lutando para fazer o sustento da sua família? Entre os dois, qual você contrataria?
É claro que eu contrataria um trabalhador ficha limpa. Agora, então, por que você toca esse violino demagógico quando a gente fala de progressão? Sabe? O que eu estou te falando é o seguinte, eu contrataria um trabalhador ficha limpa agora, se tivessem os dois disputando uma mesma vaga. Agora, por que não contratar alguém que já cumpriu pena? Posso fazer uma pergunta para os senhores? Os senhores são a favor, então, do quê? Da pena de morte, prisão perpétua, do quê? Vocês estão me dizendo, então, por exemplo, que um preso não pode se ressocializar, ele não tem direito a trabalhar mais depois de sair do sistema penitenciário, Marco? Ele está fadado a ser sempre um ex-presidiário? Eu estou escancarando aqui, eu acredito que você, no Brasil, a gente tem que pensar muito antes da ressocialização, da reintegração, do egresso do sistema carcerário, a gente tem que pensar na vítima, nos familiares das vítimas, nas pessoas que sofrem com a criminalidade abusiva que a gente convive aqui no Brasil. Esse é o grande problema do Brasil. Então tenhamos prioridade no debate e na pauta de debates públicos, porque senão a gente fica batendo palma para doido dançar aqui. Ninguém está preocupado com reintegração e ressocialização de bandido e de gente que foi quem comete crime, o hediondo não tem direito à saidinha, gente. O meu ponto é, a gente tem que trabalhar em questões muito mais sérias a partir de agora. Só que é difícil lutar contra essa hegemonia intelectual que vigeu durante décadas aqui no Brasil, que gosta de passar a mão na cabeça de bandido, falando que é vítima da sociedade. Deixa eu tentar falar um pouco hoje aqui. O fato é o seguinte, muitos dos excessos, inclusive em relação ao benefício que graças à esquerda. Não é da graça esquerda. Graças aos assassinos da ditadura militar e aos assassinos daquele sistema penal que, por exemplo, subsidiavam e mantinham e sustentavam esquadrões da morte. Gente que atuava fora da lei. Então, é claro que acabou havendo excesso do outro lado. A gente, por exemplo, aqui conhecia figuras como o Capitão Bruno, por exemplo, que era contratado aí, alguém que foi da polícia e que mais tarde era contratado, inclusive, por comerciantes de algumas regiões aqui de São Paulo para exterminar pessoas que supostamente poderiam ameaçar essas comunidades. Está faltando proporção no seu. É a mesma coisa, é o mesmo princípio de gente que tolerava e tentou no Congresso legalizar milícias. Ou seja, vamos contratar esses caras porque eles podem nos proteger da criminalidade organizada, sendo que não se falava que, nesse sentido, você estava exatamente estabelecendo um outro tipo de criminalidade. E aí, então, surgiram muitos benefícios a pessoas presas. Foi uma reação, eu diria para você, uma reação com excesso, mas uma reação que tentava exatamente fazer uma separação entre a justiça de verdade e o justiçamento que muitas pessoas ligadas, inclusive, a organismos de segurança faziam. A única verdade vigente no ambiente docente, no ambiente universitário, inclusive que acaba irrigando o pensamento de professores de História e Geografia do ensino médio, é essa mentalidade de luta de classe e de que o oprimido usa da criminalidade em favor próprio e ele tem que ser respeitado, ele tem que ser protegido acima de qualquer outra questão importante. Então, quando a gente lida com isso, por que a segurança pública no Brasil está esse caos? Porque a nossa estrutura, o nosso arcabouço normativo é ruim, sim, dá muito privilégio para preso, sem sombra de dúvida, e você ainda deixa desamparado a classe dos policiais, de quem promove a segurança pública. Então, isso tem que ser corrigido. E agora a gente está começando a fazer isso. Eu queria dizer o seguinte... Agora são anos para desintoxicação desse ambiente. Os policiais, eles geralmente são muito mal pagos, isso é um problema histórico, né? Isso vem lá de trás, isso é algo que o Brasil tem que corrigir, sim, o quanto antes. Os policiais trabalham muito e ganham pouco. O que não tem rigorosamente nada a ver com a questão do cumprimento de pena. Esses relaxamentos, esses benefícios, eles são sim excessivos. Pessoas, por exemplo, que cometeram crimes hediondos, traficantes, assassinos, eles têm que cumprir as penas com maior rigor. Os benefícios acontecem muito cedo.
Agora, não dá para fazer um corte horizontal. Tem muita gente que está presa e que hoje já não representa mais um perigo para a sociedade. Senhores, só preciso esclarecer uma coisa. Marco, então aquele que já tomou uma condenação, ele não tem direito a trabalhar mais, na sua opinião, porque os empresários não vão contratar Não é isso, eu só quero escancarar a hipocrisia, William. Se você tiver uma empresa e você tem uma vaga, um posto de trabalho, provavelmente você não vai vir com esse discurso para cima de mim falando que você prefere contratar o ex-presidiário. A não ser que nem nos filmes que a gente assiste nos Estados Unidos, aquele com Leonardo DiCaprio, que ele falsificava os documentos, que ele falsificava os passaportes, uma série de coisas ali. Ele era perseguido pelo Tom Hanks e depois ele foi contratado pela, eu não sei se era a CIA ou a FBI, mas... em geral, isso é uma grande hipocrisia. Virar e falar, somos a favor da ressocialização, mas você, no fundo, nunca vai querer contratar porque você sabe que tem muita oportunidade de emprego e muita gente precisando que nunca passou pelo sistema carcerário. Agora, isso quer dizer que eu sou contra a ressocialização? Não. Ele que tente. Mas ele tem sim um track record, ele tem uma ficha criminal e provavelmente isso vai, quando apresentado para o empregador, vai ser objeto de ponderação.